fantástico, com muitos ensinamentos. Obviamente, a minha pretensão aqui não é ensinar absolutamente nada. O meu tema sobre lei orgânica e sobre algumas necessidades de regulamentações de assuntos da Constituição Federal é um tema de domínio da grande maioria, principalmente dos que labutam na área, os delegados, os servidores da Polícia Judiciária. Então, o que nós vamos fazer aqui é trocar ideias, trocar experiências. Por ser um delegado de Polícia Federal, por ser o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, é um tema que a gente utiliza quase sempre. E talvez eu traga uma abordagem mais particular do assunto, no ponto de vista dos policiais federais, dos delegados de Polícia Federal, e acredito que o próximo palestrante, o colega, irá abordar mais especificamente uma visão da Polícia Judiciária Estadual. Então, vamos iniciar. A gente tem falado em todos os locais em que vamos da necessidade de fortalecimento da Polícia Judiciária, da Polícia Federal e das polícias civis e estaduais. A gente sempre passa pelo principal, que é o investimento. Não há modelo que funcione sem investimento nenhum. Numa palestra mais longa, eu até colocaria para vocês aqui um vídeo que eu costumo utilizar, que é uma compilação de uma matéria que foi ao ar no Fantástico em 2017, que traz uma visão, pelo menos uma visão colhida pela mídia, sobre a atuação das polícias judiciárias e a dificuldade. Mas isso iria ocupar muito do tempo que nos é dispensado. Então, não vamos utilizar o vídeo, mas é de conhecimento de todos, inclusive, principalmente nosso, no dia a dia, das dificuldades que os delegados de Polícia Federal, os delegados de Polícia Civil e suas equipes enfrentam no dia a dia. Não conheço nenhuma unidade que diga: nós temos todos os recursos disponíveis e temos pessoal, temos dinheiro e temos as condições ideais. As nossas condições estão bem distantes disso. E hoje em dia se fala muito em modelos, em meio ao problema de segurança pública que temos. Então aparece todo tipo de panaceia, aparece todo tipo de novas propostas com modelos diferentes, e a gente sabe que isso não vai funcionar se não houver duas coisas: investimento e entendimento da importância da Polícia Judiciária para a democracia brasileira. A Polícia Judiciária é o braço mais próximo do Estado ao cidadão. Quando o cidadão enfrenta uma dificuldade, os primeiros lugares que ele bate a porta é a polícia. Então, se não houver condições de dar um bom atendimento, de resolver os casos, de atender a população, o primeiro sentimento vai ser um sentimento de descrença com o Estado, descrença com as instituições. E aí vai a polícia e todas as demais instituições no mesmo conceito. A sociedade, quando não reconhecer na Polícia Judiciária uma solução, a própria democracia brasileira estará em risco. Porque quando não se crê nas instituições, abre espaço para todo tipo de modelo de discurso, inclusive alguns bastante perigosos para a democracia. Então, eu costumo dizer, no âmbito da Polícia Federal, que nós precisamos de um sistema de proteção. Esse sistema de proteção, no âmbito da Polícia Federal, e a gente tem dito muito isso, ele envolve mandato para o nosso diretor, e isso se aplica, acredito, a todas as polícias judiciárias. Uma escolha por lista tríplice, porque aí faremos um corte técnico. Nada mais natural do que os membros
da Polícia Judiciária, oferecendo ao governo da vez uma lista com os seus principais nomes, com os nomes dos seus quadros mais técnicos e capacitados para que dirija a polícia naquele período. É um corte técnico. Talvez não seja um modelo perfeito e há algumas críticas, mas é um modelo muito melhor do que aquele em que os nossos membros batem a porta do poder político e econômico em busca de uma nomeação, porque a gente sabe que esse tipo de compromisso muitas vezes envolve contrapartidas e compromissos não técnicos. O sistema de proteção que a gente fala também envolve as autonomias financeira, administrativa, orçamentária e funcional. Nós temos dito, e eu estive conversando com alguns integrantes da Polícia Federal, principalmente o pessoal coordenador de despesa, que qual é o nosso principal problema na área orçamentária? E eles disseram, é dinheiro sim, mas o orçamento a gente consegue até se virar com o orçamento. O grande problema é a falta de estabilidade. Um ano o orçamento é X, no outro ano ele pode ser metade desse X e ainda está sujeito aos contingenciamentos. Quem nunca ouviu falar daquelas liberações de orçamento lá em outubro e novembro e não dá mais tempo de fazer o gasto e nem deu tempo de fazer o planejamento. Se você não tem o fluxo de caixa, não há como fazer planejamento. Então, só para pontuar a necessidade dessa autonomia. A autonomia administrativa é muito simples. A gente precisa que todos os cargos internos da polícia, todos os cargos técnicos sejam nomeados por esse diretor-geral, escolhido em lista, por mandato. Então a gente teria aí uma proteção da Polícia Judiciária. E para que essa proteção? Porque a Polícia Judiciária faz investigação e chega aos mais diversos tipos de investigado, inclusive os mais poderosos. Na Polícia Federal a gente tem enfrentado isso com muita clareza, todos os dias a gente bate a porta dos poderosos. E, obviamente, há um risco de represália, há um risco de reação, e por isso é necessário o sistema de proteção da Polícia Federal. Mas, além desse sistema de proteção, faltam algumas coisas que falando aqui para vocês, é inimaginável que em 2018 a gente ainda tenha essa necessidade. Eu peço aqui, acredito que haja aqui na plateia hoje alguns integrantes, alguma parte da plateia que não seja delegado de polícia nem federal, nem da Polícia Judiciária. Então, a essas pessoas, eu ofereço um livro, que é o Combate às Organizações Criminosas, a lei que mudou o Brasil, lei 2850, que é organizada pelo Dr. Cleiton da Silva Bezerra e o Dr. Giovanni Celso Renoleto. Dr. Giovanni aqui de Brasília, meu colega de turma na Academia de Polícia Federal. E eu ofereço esse livro para quem disser qual é o número da lei orgânica da Polícia Federal. E ofereço outro para quem disser qual é o número da lei orgânica geral das polícias civis no Brasil, a lei federal. Alguém se habilita? Lá atrás. 8.112. Tá. Você vai ganhar um livro. Pode passar aqui depois pegar. Está reservado aqui, não esqueça. Bom, a lei 8.112 é o estatuto do servidor público federal. Ela é utilizada, sim, e se aplica aos policiais federais também. Mas esse que é o grande problema. Nós não temos lei específica. Nós fazemos um compilado de atribuições, de regramentos, de garantias, e garantias eu coloco bastante entre aspas, para fazer a nossa atuação. E a Polícia Judiciária está bem acostumada com isso, em se virar com interpretações em vários regramentos, puxando daqui uma norma, puxando daqui do outro lado outra norma, para conseguir fazer o seu trabalho do dia a dia.
A Lei 8.112 é uma delas, mas ela não é a lei orgânica de nenhuma das entidades, nenhuma das instituições. Por quê? Porque a lei orgânica, ela precisa trazer algumas premissas. Precisa trazer os princípios de uma instituição. Ela precisa trazer a missão daquela instituição. Precisa trazer a estrutura organizacional, os quadros, os cargos comissionados, a estrutura hierárquica, como são divididos os órgãos. A lei orgânica também precisa trazer atribuições de cada cargo. E aí eu faço um parênteses aqui. Um grande mal desse país hoje é o problema de invasão de atribuições. Hoje, todo mundo acha que pode fazer qualquer coisa. Eu poderia aqui achar que eu posso sentenciar e faria uma sentença razoável. O serventuário da justiça que passa 15, 20 anos ajudando o juiz, com certeza ele está apto a elaborar uma sentença. Mas tem um detalhe, ele não tem atribuição para isso. Não fez o devido concurso público, portanto, ele não está apto para exercer atribuição. Mas aqui, neste país, todo mundo acha que pode fazer tudo. E quem pode colocar freio nisso? A legislação. A legislação tem de ser muito clara, onde começa a atribuição de um e onde termina a atribuição do outro. E mais que isso, é necessário que os órgãos que fazem a interpretação respeitem a legislação. E é necessário que o nosso Supremo Tribunal Federal respeite as atribuições. Porque, senão, a gente vai desenvolver uma concorrência entre as instituições, entre os cargos, e concorrência em órgão público não funciona. Imagine, e eu vou fazer uma alegoria bastante fora do comum, só para chamar a atenção, mas imagine o seu coração disputando com o seu cérebro o que é o melhor, qual é o maior órgão do seu corpo. E ele resolve não mandar sangue para o seu cérebro. Não funciona. E outra coisa, se fala nesse momento, nesse país, muito de cooperação, muito de integração. Quem é contra a cooperação e integração? Ninguém. É impossível ser contra a integração e a cooperação entre as instituições. Mas você coopera e se integra com quem compete com você? Não vai ter decreto nenhum nesse país que diga, que obrigue instituições e órgãos a cooperarem entre si, se não houver um clima propício à cooperação. Se as instituições não confiarem uma nas outras, se as instituições não trabalharem pelo um bem comum, sem estarem pensando no próprio umbigo. E o que faz isso ocorrer é a definição muito clara de atribuições, a interpretação muito firme dos tribunais a respeito do que cada órgão deve fazer. Então, a lei orgânica nos ajudaria bastante. Obviamente, não seria somente ela que iria resolver esse problema da canibalização que eu chamo de atribuições. Além disso, a lei orgânica deve ter garantias. Garantias, senhores, garantias para fazer a nossa atribuição, que é fazer investigação e muitas vezes incomodar pessoas poderosas e com recursos, é fundamental. Eu costumo dar um exemplo, e vou dar um exemplo agora aqui em São Paulo, porque nós tivemos uma operação chamada Satyagraha, em que houve alguns erros, mas você vai procurar dos entes da persecução penal, o delegado, o defensor, o juiz e o procurador, que estavam envolvidos nesta investigação, e o juiz é um desembargador respeitado, e que bom que é, o procurador virou procurador regional da República, a defensoria fez o seu trabalho, e o delegado foi para a rua, foi demitido,
E eu não vou entrar no mérito aqui discutir se havia ou não havia elemento para ele ser demitido, mas essa é a grande verdade, ele foi demitido. E a gente sabe como um trabalho de investigação é. Então, garantias. Nós precisamos estar protegidos dos crimes de hermenêutica, que cada dia mais nesse país querem fazer interpretações porque não concordam com a sua interpretação jurídica, e não há nada mais violento para um operador do direito do que ele sofrer uma sanção, muitas vezes criminal, por conta da sua interpretação jurídica. Interpretações jurídicas você recorre, você impugna, você tenta mudá-las, mas você não utiliza instrumentos que são criados para outros fins para intimidar autoridades públicas. As garantias são fundamentais para blindagem, para proteção de quem trabalha numa área tão sensível contra perseguições. Por incrível que pareça, a nossa lei, uma lei que não é a lei orgânica, que foi há pouco tempo, e eu digo pouco porque 5 anos no histórico de trabalho de uma polícia centenária é muito, mas muito recente. Somente em 2013 nós tivemos aprovada a Lei 12.830, que garante que um delegado não pode ser removido sem fundamentação. Que garante que uma investigação não pode ser avocada. Essa lei é recentíssima, Lei 12.830. E parecia que não era necessária. E depois que ela foi aprovada, ela está sendo citada por todos os tribunais. Recentemente, o ministro Barroso citou numa decisão interlocutória a Lei 12.830 para reafirmar uma coisa que é óbvia para nós no dia a dia, que é a autoridade do delegado de polícia na investigação. Isso é para o delegado? Não. É para o Estado brasileiro. Veja a importância de ter uma lei com todas as garantias, com todos os direitos, com todos os deveres, uma lei que diga que tenha uma estruturação de uma corregedoria forte, porque sim, uma corregedoria forte é salutar para as nossas polícias. Então, tudo isso é fortalecimento da polícia judiciária brasileira. E, por incrível que pareça, nós não temos. Não temos. A Polícia Federal não tem. Houve uma época até que no nosso site, né, doutora Tânia, doutor Garuti, a gente colocava lá tantos dias sem lei orgânica da Polícia Federal. Tantos anos sem lei orgânica da Polícia Federal. Chegou uma hora a gente cansou. Não tem mais, a gente não coloca mais, cansamos de contar. Mas continua a batalha por ter a lei orgânica da Polícia Federal. E entendemos que é necessário também ter uma lei orgânica geral das polícias judiciárias, para que haja um mínimo, não é para estabelecer como vai funcionar a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ou do Estado de São Paulo, mas que tragam, como são as leis federais gerais, que tragam um mínimo de estruturação, o mínimo de garantias, o mínimo de atribuições que devem ser respeitadas por todas as polícias civis do Brasil. Para falar esse pouco tempo aqui com vocês, eu fiz uma pesquisa muito rápida sobre as leis orgânicas das polícias civis. Algumas têm. A Polícia Civil do Mato Grosso, por exemplo, tem uma lei orgânica do ano de 2014, que é uma lei bastante moderna. Em compensação, nós temos estados no Brasil que têm lei orgânica anterior à Constituição Federal de 1988, absolutamente defasada, que não serve aos objetivos das instituições. Quero lembrar que nós, na persecução penal, temos 4 ou 5 até instituições principais. Nós temos o Judiciário, que é um poder. Nós temos o Ministério Público, que é um órgão bastante
bastante poderoso, e poderoso, eu digo com tranquilidade, até no bom sentido, o Ministério Público é um órgão importantíssimo para o país. E nós temos também as advocacias públicas e privadas, a Advocacia Pública da União, no ano de 2014, conseguiu a sua autonomia, mas já tem lei orgânica já há bom tempo, e temos a polícia. Desses 4 órgãos, todos os outros, exceto a polícia, têm leis orgânicas bem estabelecidas após a Constituição Federal de 1988. E me digam por que a polícia não tem. A polícia que é aquela que se expõe com muito mais frequência. Aquela que bate lá na porta do cidadão, do investigado, e flexibiliza e invade seus direitos fundamentais mais caros, que incomoda muitas vezes o poder público, o poder econômico, o poder político. E aí, principalmente essa instituição, não tem um arcabouço legal, compilado, moderno, que garanta aos seus integrantes uma atuação tranquila, desassombrada. Nós temos um princípio na associação que é justamente garantir, lutar para que um delegado, ao se deparar com a notícia crime, não tenha preocupações com a sua carreira sobre fazer aquela investigação. Que ele tenha um ambiente que lhe propicie fazer aquela investigação com tranquilidade, sem temer nenhum tipo de perseguição ou represália, sem temer de perder o emprego, sem temer que a sua carreira seja prejudicada. É por isso que nós, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, lutamos. Por quê? Os membros, integrantes da polícia, fazendo o seu trabalho de maneira técnica e republicana, pode trazer um outro Brasil, um novo Brasil. Qual é o peso da polícia judiciária na mudança ou na esperança do brasileiro hoje? Qual é o peso da polícia judiciária na resposta que veio das urnas? É um peso imenso a importância da instituição, e é absolutamente inacreditável que no ano de 2018 nós não tenhamos lei orgânica para a Polícia Federal e nós não temos uma lei orgânica geral das polícias civis. Isso não tem nada a ver com o corporativismo, não tem nada a ver com a luta classista, isso tem a ver com uma sociedade mais justa, com órgãos sérios, com órgãos de Estado, com órgãos blindados da conveniência política. Como foi citado aqui ontem, inclusive pelo colega Gustavo, que vai para bem longe, a época em que a gente vê um importante integrante do governo brasileiro dizer que as polícias e o Ministério Público são responsáveis pela criminalidade, pelo aumento da criminalidade, porque deveriam estar atrás dos bandidos em vez dos corruptos. Espero que nós nunca mais tenhamos que ouvir uma frase tão lamentável como essa. Só que para fazer esse trabalho, para fazer o combate às facções criminosas, para fazer o combate à criminalidade organizada neste país, é necessário proteção. E por isso que a associação tem colocado em todos os seus materiais: quem protege você também precisa de proteção. Muito obrigado a todos.